Fundação Roberto Marinho e Rede Globo apresentam... Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo, porque está começando o Globo Cidadania, um programão cheio de boas notícias. Neste mês de agosto, o nosso assunto são as crianças e os jovens, os nossos homenageados aqui no cenário. Mas hoje, véspera do Dia dos Pais, a gente não pode esquecer dessa figura tão importante na vida das nossas crianças e adolescentes, né? Eles cuidam, protegem, dão carinho, educam. Olha, um trabalho duro, mas que traz muitas recompensas. Bom, e já que nós falamos sobre educar, hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre o ensino integral. No Globo Educação, nós vamos conhecer as opções para ocupar de maneira produtiva o tempo a mais que os alunos passam na escola. E agora vamos conhecer os outros destaques do Globo Cidadania de hoje? Vamos lá! Será que as escolas estão preparadas para receber os alunos por mais tempo? No Globo Educação você vai ver quais os desafios da educação integral. No Globo Ciência vamos ver como as câmeras espalhadas pelas grandes cidades podem ajudar a torná-las mais eficientes e seguras. Você sabe qual é a diferença entre esses dois sacos de arroz? Um é orgânico, o outro não. No Globo Ecologia você vai descobrir quais são os benefícios dos orgânicos e saber por que eles custam mais. O Globo Universidade vai mostrar como você pode ter acesso a tudo de bom que a universidade produz, mesmo sem ser aluno ou professor. Você vai conhecer TV, rádio, blog, que fazem aquele conhecimento aparentemente difícil chegar mastigadinho para você. Uma pequena cidade do interior de Pernambuco, que já foi a mais pobre do Brasil, vê agora sua história contada num filme. No Ação você vai conhecer a história de alguns desses personagens e da jovem que resolveu mostrar num documentário o que Manari tem de melhor. Educação integral. No Brasil, o Plano Nacional de Educação prevê o aumento do tempo que nossas crianças e jovens passam na escola. Mas será que isso é bom ou ruim? Aumentando o tempo na escola, as crianças têm acesso a outras atividades, além das que estão previstas no currículo básico. Música, esporte, arte são algumas opções para preencher o tempo dos alunos. Essas ações são ainda mais importantes nos locais onde as opções de lazer e cultura são poucas. Por outro lado, criança também precisa brincar e descansar, né? Será que com tantas atividades sobra tempo para isso? Vamos descobrir agora no Globo Educação. A educação integral é muito comum em vários países. E uma tendência aqui no Brasil, onde a meta do governo é ampliar de 4 para 7 o número de horas de aula por dia até 2020. Mas será que as escolas estão preparadas? Têm infraestrutura, pessoal e recursos para a ampliação dessa jornada? E como aproveitar esse tempo a mais da melhor forma possível? Quais os desafios em promover uma educação integral de qualidade? Desde 2007, o governo federal disponibiliza recursos para ampliação da jornada escolar através do programa Mais Educação. Essa escola usa o dinheiro oferecendo oficinas no contraturno. São aulas de artes, capoeira, coral, violão, recreação, letramento e dança, que cumprem um dos desafios da jornada estendida: oferecer atividades que não sejam só uma continuidade da sala de aula ou uma recreação. Olá, com licença. Dá licença. Nós fomos com a diretora Marilza conhecer a oficina de letramento, que trabalha com jogos matemáticos, produção artística e textual para estimular os alunos com dificuldade de aprendizagem. Gente, presta atenção aqui um pouquinho. Hoje nós vamos voltar de novo ao nosso dicionário. Ele está quase pronto. Cristina, explica para mim o que é esse dicionário. O dicionário começou assim. As crianças chegavam para mim e diziam assim: ah, porque
A pessoa, quando falava uma expressão daqui de Cuiabá, tipo, vote, tá falando errado. Aí eu comecei a explicar, não é que tá falando errado, é porque antigamente as pessoas falavam assim, se eu pedi que eles prestassem atenção nos avós, nas avós, né, nos tios, nos mais antigos, para entender. Eu falei, então nós vamos fazer o dicionário, que aí vocês vão conhecer as palavras, vão ver o significado delas hoje, para poder se comunicar melhor, até para entender o que eles falam. Então é um dicionário de palavras e... Do linguajar cuiabano. E esse dicionário tá quase pronto, gente? Tá? Já tem muitas palavras e muitas expressões? Sim. Luiz, tem uma expressão? Eu já ouvi muito minha avó falar, só que ainda não sei o significado. É bem assim, tipo, quando eu tô muito enchendo o saco dela, ela pega e fala, toma mate, vai deitar pra você. Ela fala, toma mate, só que eu ainda não sei. Toma mate? Toma mate. O que é isso? Qual é o significado? Deve ser uma expressão de toma jeito. Toma jeito. Ela fala muito isso? Fala. Mas essa não. Canhonha é uma expressão de surpresa. Moage quer dizer frescura. Eu vou ter quer dizer nossa. Xuxa e rebuça quer dizer baile. Como é que vocês selecionam os meninos que participam das oficinas? Todos são convidados. No primeiro momento, a gente faz, na verdade... De todos os anos? De todos os alunos de todos os anos. Do primeiro ao sexto ano, que é o que esta escola atende. Mas aqueles alunos que a gente gostaria que eles realmente participassem, que vivem uma situação de vulnerabilidade maior que outras, né, ou que têm dificuldades no seu processo de ensino-aprendizagem, então essas crianças a gente acaba fazendo uma conversa mais pontual com a família para que realmente se inscreva a criança no programa. Os pais em geral, a família em geral, está de acordo, gosta da ideia dos filhos participarem das oficinas, ficarem em tempo integral na escola? Gostam e nós recebemos muitas solicitações de pais que gostariam que o filho chegasse na escola às 7 da manhã e só saísse realmente no final do dia, né? Mas isso ainda não é possível. Os alunos da manhã ficam em aula das 7 às 11 horas. Almoçam na escola, fazem uma pausa em casa e voltam para participar de outras atividades durante a tarde. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indicou que os estudantes brasileiros de 4 a 17 anos ficam menos de 4 horas na escola. A média na China é de 9 horas. É importante a gente lembrar primeiro que a educação integral, não só no Brasil, em outros sistemas educacionais no mundo, é uma estratégia para a promoção da equidade. Justamente naquelas comunidades mais vulneráveis, com mais violência, com indicadores socioeconômicos mais baixos. É justamente nessas comunidades em que a educação integral tem um papel ainda mais estratégico. Porque as crianças e jovens que moram nessas comunidades costumam ter mais dificuldade em ter acesso a escolas de qualidade, problemas de violência, ou seja, circulação no território para muitas dessas crianças e adolescentes é um problema, acesso a bens culturais, e muitas vezes é pela educação integral que você consegue promover essa circulação e essa apropriação do que de fato é deles por direito. O apoio da Secretaria de Educação e das suas parcerias, né, institucionais pode fazer toda a diferença. Então, por exemplo, uma escola de tempo integral, ela vai precisar pensar se ela tem espaço adequado para refeitório, onde é que as crianças vão almoçar. Ela precisa também pensar onde é que as crianças vão tomar banho, né? Porque uma criança que fica numa escola 8 horas, existem às vezes casos de 9 horas numa escola, ela vai precisar ter tempo de descanso, de intervalo com seus colegas. Então tem uma série de questões da infraestrutura das escolas que também dificulta se pensar numa transformação de escolas de tempo integral. Nem sempre as condições são as ideais, mas essa escola mostrou como se usa a criatividade para resolver ou diminuir os problemas. Então, Marilza, o que a gente vai ver aqui? Qual é a oficina agora? A gente está com a oficina de recreação, né? Aqui? Isso. Nós temos a oficina de recreação, um espaço que nós adaptamos para ter uma área reservada para a oficina de recreação e que evitasse a comunicação com tudo que ocorria do lado externo. Porque isso aqui é uma área de passagem, né? De passagem. É um paliativo, na verdade,
para que a gente tenha um espaço minimamente adequado para a atividade. E, professor, qual a sua formação? Então, eu estou me formando em Educação Física agora, estou entrando no último semestre, né? Já estou no Educa Mais há 2 anos. Você acha que depois de formado você vai continuar dando aula aqui? Olha, aí temos que ver a concorrência de Educação Física, né? Mas, assim, minha vontade era permanecer, porque eu já tenho essa proximidade com os alunos, com a gestão, né? Com todos os professores, já tenho essa afinidade já. Então, facilitaria muito para mim se eu continuasse aqui nessa instituição. É difícil encontrar quem tenha uma formação para dar aula? Acho que uma dificuldade de encontrar monitores com formação adequada é o baixo valor da bolsa, que é de apenas R$300. Que no caso atrai estagiários, atrai estagiários, pessoas que ainda estão em formação, às vezes estão estudando, e essa bolsa pode auxiliar de alguma forma. Mas assim que ele conclui seu processo formativo, é óbvio que ele se insere no mercado de trabalho e acaba deixando o programa. Então, a rotatividade de monitores, na maioria das escolas aqui em Cuiabá, quando a gente vai às reuniões dos articuladores, é a mesma reclamação. Essa rotatividade de monitores, ela é grande. Para capoeira, por exemplo, o ideal seria um espaço de uma quadra. Mas nesse momento a gente tem a quadra, mas está ocupada. A gente tem a quadra que geralmente é usada para as atividades de educação física. A gente acaba improvisando um espaço desse, né, para que ele possa fazer a atividade. A educação integral não é um assunto novo. Nos anos 50, um educador que se chamava Anísio Teixeira sonhou pela primeira vez com uma escola pública com mais atividades para os alunos. Nos anos 80, o antropólogo Darcy Ribeiro lembrou dessa ideia e criou o CIEP. Era um tipo de escola onde a gente ia para estudar, mas também podia tomar banho, escovar os dentes, cuidar da saúde e da higiene. Nos anos 90, uma lei aumentou as horas que a gente precisa ficar na escola durante o ano. Quando a escola é bacana e tem uma porção de coisas interessantes para fazer, dá para passar um tempão nela. Eu vou conversar agora com os meninos e meninas de 6º ano para saber se eles participam dessas oficinas e se eles gostam de ficar em tempo integral aqui na escola. Oi! Oi! Tudo bom? Tudo! Vamos fazer uma enquete? Vamos! Quem nessa turma participa das oficinas da escola? Praticamente toda a turma. Então, Daniel, por que você não gosta da ideia de ficar o dia todo na escola? Não, só de vez em quando, porque quando a gente fica cansado... Você acha cansativo? Escola de manhã e escola à tarde? Fica muito puxado. Mas a sua mãe diz o quê quando você fala, eu acho que eu não quero fazer as oficinas à tarde? Ela manda eu ir. A mãe trabalha à tarde e o pai também. Aí a mãe deixa a criança na escola. Eu queria fazer, mas meu avô não deixa. Não? Como é que é a tarde de vocês em casa? A gente chega em casa, a gente almoça, a gente arruma a casa e mexe no computador. Você faz alguma atividade fora da escola? Não. Então seria bacana fazer na escola, né? Qual a oficina que você mais gosta? Dança. Dança? Você é boa na dança? Eu não sei, acho que eu sou. É? Todo mundo dança, meninos e meninas? Como é que é? Me conta um pouquinho dessa aula. Eu vou assistir, mas eu quero saber. Tem meninos que até falam assim que odeia, que falam que é... Que é coisa de menina? Dança eu não sou muito fã de dança, mas não. Você acha que é coisa de menina, que nem a Luiz falou aqui? Mas... Isso é bobagem, né? Mas só que eu sou fã mesmo em capoeira. E capoeira eu gosto de tocar o berimbau. Muito bom tocar o berimbau. Quando a gente tá com raiva, a gente descontrai. Vocês acham que essas oficinas também melhoram na concentração? Sim, né? Porque você pensa mais, raciocina direito e você aprende cada vez mais, cada dia que você vem. Que no xadrez a gente pensa, aí a gente usa esse pensar na matemática. Por isso que eu melhorei, minha nota de matemática até aumentou. Perfeito. A boa experiência de educação integral precisa ter uma proposta curricular em que as aulas, as atividades, as oficinas
dessa jornada ampliada sejam muito bem integradas com as aulas ministradas no currículo comum. Quem pode pensar assim, nossa, mas como integrar matemática com música ou dança? Em dança, você trabalha geometria, você trabalha movimento, você trabalha velocidade, você trabalha conceitos de matemática. Em xadrez, você tem raciocínios lógicos e matemáticos evidentes. De que forma aquele professor de matemática está planejando junto com aquele arte educador, aquele oficineiro que faz a atividade de xadrez, até para que o aprendizado numa aula dialogue e reforce o aprendizado na outra e vice-versa. E o aluno tem essa clareza, que ele participa, na verdade, de um conjunto de atividades que juntos vão promover esse desenvolvimento para ele. A Daiane é jovem e cheia de gás. Ela é ex-aluna da escola e hoje trabalha nas oficinas, desenvolvendo novas atividades e gincanas com os alunos. Eu adoro, né? Amo esse negócio do contato com os meninos. E você tá dentro, participando junto com eles, aí que eles animam mais. Porque o Mais Educação é vivo, é o tempo todo você tá mudando de estratégia, mudando pro rumo, para que você possa atender todas as necessidades. Num trabalho realizado na sala de letramento, com um livrinho chamado Você Tem Medo de Quê? Com enquete sobre o que você tinha medo, como você tinha medo, saiu uma festa que chamou Noite do Arrepio. Então, tudo que eles tinham medo, a gente fez uma brincadeira com que eles superassem esse medo sem ficar com nenhum trauma. E essa festa foi um sucesso. Esse ano eu pretendo fazer novamente a Noite do Arrepio, mas logicamente com atividade relacionada à sala de aula. Então eu pretendo fazer uma parceria com os professores para que a gente possa estar desenvolvendo o projeto. Sabe quando você se sente assim? Consegui. Fiquei realizada. É ver eles falar pra mim assim que gostou, que tá participando. É ver a escola cheia, isso pra mim é a glória. Já ganhei meu dia. Dá pra gente pensar que há um longo caminho a ser percorrido. Há um começo de uma mobilização, os alunos se interessando pelas oficinas, né, empolgados, escola de xadrez, claramente a Daiane como um vínculo aí com as crianças, com a coordenadora pedagógica, alguém que tem vínculo com a comunidade, com a escola. O próximo desafio seria, por exemplo, pensar como atrair e como reter profissionais como a Daiane. Nesse sentido, muitas secretarias de educação, na sua proposta de educação integral, têm começado a realizar, por exemplo, convênios com organizações sociais. É um caminho para que educadores como a Daiane sejam contratadas pela organização social, com um salário mais competitivo, porque aí é um salário, não é uma atuação de voluntária, e manter esses educadores como parte de uma equipe que, junto com os professores, realizam a proposta de educação integral. Também um pedaço de mobilização da sociedade, das famílias, para tentar avançar mais nesse suporte à escola. A figura mais presente na vida escolar da Júlia é a avó. É ela quem vem buscar a Júlia na escola depois das oficinas da tarde. Olá, oi. Tudo bom? Prazer, Tudo bom, eu sou Helena. Aparecida. Aparecida, avó da Júlia. Oi, Júlia. Tudo bom, dona Aparecida? Tudo bom. A gente estava conversando com a Júlia sobre as oficinas. Ela disse que adora fazer as oficinas. A senhora gosta que ela faça? Gosto. Eu amo que ela faz essas oficinas. Por quê? Porque aqui ela tem aula de dança, ela tem o xadrez, ela tem a capoeira, tem tudo que eles precisam. Eu acho importante que essa escola. Na sua época era muito diferente a escola? Ixi, muito. Hoje eles têm mais oportunidade do que do meu tempo. É? Eu amo essa escola aqui. Facilita bastante também, né? Os tempos que eles estão aqui, estão aprendendo e eu estou fazendo meu serviço de casa. Você gosta eu também da escola? Eu estudei aqui, a mãe dela estudou, meus outros filhos, tudo estudou aqui nessa escola. Essa escola aqui eu acho muito importante, essa escola nossa aqui. Que bacana. Então, assim, a avó, a mãe, agora a neta. Legal, Legal, desde né? o primeiro aninho de escola dela foi aqui. Então, ficar aqui o dia inteiro pra você não tem problema nenhum, né, Júlia? Quando você diversifica o currículo e oferece aulas tão diversas, né? Há, na verdade, também ganhos
de desempenho nas avaliações de língua portuguesa e matemática. Então, é dizer que, de repente, aquele aluno, como é retratado na escola, que aprende xadrez e vê que tem uma ligação com matemática, se interessa mais por matemática, aprende melhor os conceitos que o professor de matemática está trazendo e se desenvolve, inclusive, melhor no seu desempenho cognitivo, naquelas habilidades e competências, né? Então, esse reconhecimento já vai ganhando espaço e é para onde a educação integral realmente precisa caminhar. Não basta aumentar o número de horas que o aluno fica na escola. É necessário que haja infraestrutura e pessoal capacitado para receber esses estudantes. Mas o mais importante é que esse tempo extra proporcione conhecimento e sirva para enriquecer a formação dos nossos estudantes. Até o próximo Globo Educação. Um programa da Fundação Roberto Marinho, Canal Futura e Rede Globo. Pois é, estudar é fundamental, né? Mas toda criança também precisa brincar e descansar. Tem que ter tempo para tudo. Aliás, sabe o que também é muito importante? A alimentação. Ainda hoje nós vamos saber mais sobre os famosos alimentos orgânicos. No Globo Ecologia, a gente vai descobrir quais são os benefícios desses alimentos e por que eles são mais caros do que os outros. No próximo bloco, a gente vai ver como as novas tecnologias podem ajudar na organização das cidades. Você vai entender como funcionam as câmeras espalhadas pelas ruas e tudo que elas proporcionam para o cidadão. É logo depois do intervalo. Elas ajudam a monitorar os locais públicos, trazendo mais segurança aos habitantes, mas também podem trazer mais controle. Será que essa é uma ideia positiva para as grandes cidades? Big Brother da vida real. No meio do século passado, o escritor George Orwell lançava um livro que se tornaria famoso no mundo inteiro. A história de 1984 descrevia um futuro onde todos seriam monitorados por câmeras. Nela nasceu o conceito do Big Brother, que todos nós conhecemos. Hoje em dia, a monitoração por câmeras já é uma realidade em muitas cidades brasileiras. Elas controlam o trânsito, ajudam na segurança e apontam diversos problemas. Isso tudo só se tornou possível graças às novas tecnologias. Nós vamos descobrir agora como funciona esse sistema e o que ainda está sendo desenvolvido para melhorar a vida nas cidades. No ar, Globo Ciência. A cidade ela é dinâmica e ela vive o dia a dia com os recursos todos sendo monitorados. Acho que o Brasil, como qualquer parte do mundo, está buscando essa nova forma de usar a tecnologia dentro das cidades. A maior metrópole do mundo é a Grande Tóquio, no Japão, com 37 milhões de habitantes. Aqui no Brasil é a Grande São Paulo, com mais de 19 milhões de habitantes. As grandes metrópoles enfrentam diversas dificuldades para funcionar bem. São problemas como moradia, mobilidade, inclusão, violência, além de cuidados com o meio ambiente que precisam ser bem gerenciados para oferecer qualidade de vida às pessoas. No Globo Ciência de hoje, nós vamos conhecer algumas das soluções criadas para que essas cidades sejam mais funcionais. Antigamente, para se proteger uma cidade, construía-se muros. Acredita-se que a muralha mais antiga do mundo seja de Uruk, na antiga Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque, construída por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Mas a famosa muralha da China é a fortificação mais comprida do mundo para proteger o Império Chinês de ataques nômades. Em cima das muralhas, havia postos de observação de onde se podia ver a chegada de possíveis invasores. Hoje, no Brasil, em vez de muros, vemos grades em torno de quase todos os prédios das grandes cidades. Além das grades nos edifícios, muitas câmeras são usadas para monitorar a circulação de pessoas nos prédios. Quem entra e quem sai, quem sobe e desce dos elevadores. Hoje, há muitas câmeras espalhadas pelas ruas das cidades. Elas ajudam a monitorar os locais públicos, trazendo mais segurança aos habitantes, mas também podem trazer mais controle. Será que essa é uma ideia positiva para as grandes cidades?
Tudo que for para a segurança da gente é bom, né? Necessitamos de controle, né? Infelizmente. Na verdade, não me incomoda as câmeras. No meu caso, não tenho nada a esconder, então me sinto mais seguro. Então, infelizmente, é uma coisa da modernidade, né? Da tecnologia. Veio para adiantar nosso dia a dia, mas também veio atrapalhar certas coisas, né? Você se sente vigiado demais, mas, por outro lado, você se sente também protegido também. Cada espaço monitorado recebe um projeto específico com uma quantidade diferente de câmeras, dependendo da área protegida, do nível de proteção que se deseja e das condições do local. Em alguns casos, as imagens captadas são gravadas e armazenadas. Em outros, há apenas o monitoramento em tempo real. Quando as imagens são gravadas, elas costumam ficar armazenadas durante um tempo determinado. Eu vou conversar sobre a complexidade das grandes cidades com o arquiteto e urbanista Carlos Leite. Como é que você definiria uma cidade inteligente? Uma cidade eficiente, a sua gestão é eficiente e a população está feliz naquele lugar, né? A cidade, o território, ela está sendo eficiente. Mobilidade, equipamentos públicos, limpezas, calçadas, energia, tudo. A cidade ela está dando eficiência para o cidadão, né? E com isso, as pessoas estão conseguindo tirar proveito para fazer inovação, porque pessoas diferentes se encontrando em tudo, nas praças, nas praias, nos calçadões, as universidades, fazem a riqueza e a pujança de uma cidade. O que uma cidade precisa ter para ser inteligente? Além de hoje nós termos tecnologias, redes sociais, visualizações, onde a comunicação chega mais fácil, as boas práticas chegam mais fácil, a replicação de boas ideias em vários lugares são mais acessíveis a todo mundo, eu diria que a democratização da informação e o compartilhamento do uso do território também. Se todo mundo começa a ter isso de uma maneira muito amigável, você começa a cobrar e você começa a ver a transformação possível. Existe um modelo de metrópole eficiente no mundo hoje? Tem várias cidades que são campeãs em alguma coisa, mas vamos citar Nova York como uma referência muito boa, né? 20 milhões de pessoas, quase, e muito eficiente e muito agradável. Todas as pesquisas indicam que é uma referência de agradabilidade, né? Por quê? Uma rede de mobilidade eficientíssima. Metrô, bicicleta, BRT, tudo funcionando. O indicador de área verde por habitante é um dos maiores do mundo. Qual é a diferença aí, eu diria, que a tecnologia ajuda? As pessoas estão vendo o cenário de transformação ano a ano de que cidade nós queremos funcionando e virando realidade. Desenvolvido por um grupo de brasileiros do Porto Digital de Recife, o aplicativo Colab permite que seus usuários ajudem a registrar problemas urbanos criando uma rede de cidadania. Assim, quando alguém conectado ao Colab viu um semáforo quebrado ou um carro estacionado em local impróprio, pode registrar o que viu e ainda propor soluções para o problema. O Colab funciona nos sistemas iOS e Android e está conectado ao Facebook. E todo cidadão pode participar, ajudando a resolver os problemas da cidade. Foi com essa ideia criativa que o Colab ganhou em 2013 o prêmio de melhor aplicativo urbano do mundo pela New Cities Foundation. Um belo exemplo de pequenas ideias, grandes soluções. Essa empresa de tecnologia desenvolve sistemas que ajudam no funcionamento das grandes cidades. Eu vou começar com Antônio Carlos Dias, que é o diretor do setor de cidades inteligentes. Que tipo de tecnologia que uma cidade precisa ter para ser considerada inteligente? Tem 3 dimensões disso. O primeiro é a parte de instrumentação. Então, são câmeras, são sensores, informação que capte as redes sociais, aplicações de celular para que o cidadão possa informar aquilo diretamente e o próprio cidadão virar um sensor. A segunda é a parte de integração dessa informação. E uma vez que você consegue ler, você consegue distribuir uniformemente essa informação, você tem que ser inteligente. Aí são os sistemas especializados que são usados para exatamente tornar esse dado que está chegando uma informação relevante, útil, né? O Rio é uma cidade que passa por problemas de inundações todos os anos. Vocês aqui desenvolveram alguma tecnologia para ajudar a cidade nesse sentido? Com certeza. Essa foi uma demanda primária da cidade. O centro de operações e as tecnologias que nós colocamos ali, elas têm, entre os seus protocolos de atuação, seus processos na cidade, tem um específico para tratamento da inundação. Desde treinamento
a parte de atuação no momento que está tendo a inundação, que está tendo a chuva forte, até a parte de recuperação da cidade, procedimentos para recuperar a cidade depois que acaba o temporal, né? Mas o mais interessante é que na parte de sensores, tem uma tecnologia que foi desenvolvida especificamente calibrada, modelada para o Rio de Janeiro, que é a previsão meteorológica de alta resolução. O Sistema de Previsão de Meteorologia de Alta Resolução, o PEMAR, foi especialmente desenvolvido para a cidade do Rio de Janeiro, que sofre muito com as chuvas. O PEMAR recebe dados em alta resolução de relevo, hidrografia, solo, histórico de chuvas do município, assim como informações de satélites e radares. O sistema pode prever chuvas fortes com até 48 horas de antecedência. Assim, as autoridades podem agir preventivamente e evitar eventuais tragédias. Este é o Centro de Operações do Rio, que reúne Defesa Civil, Companhia de Luz, Gás e outros órgãos. Todos aqui estão equipados para monitorar uma cidade como o Rio de Janeiro, com mais de 6 milhões de habitantes e que não pode parar. No próximo bloco, a gente vai ver como esse centro de monitoramento funciona. Não sai daí não que a gente volta já já, é rapidinho. E a gente vai conhecer também a tecnologia para prever o clima. Ela pode ajudar, por exemplo, a evitar tragédias em dias de chuva. Daqui a pouquinho. Em toda a metrópole tem muita gente, engarrafamentos, poluição, problemas de moradia. Como gerenciar tudo isso? A tecnologia tem ajudado e muito. Esse aqui é o Centro de Operações da cidade do Rio de Janeiro, inaugurado em 2010. Aqui trabalham 400 pessoas, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ou seja, o movimento não para. Vamos ver como é que é feito o monitoramento da cidade. Vem cá. É aqui nessa sala, através desses monitores, que o Correio recebe a todo instante informações sobre transporte, trânsito, meteorologia e ocorrências que podem causar algum impacto na vida do cidadão. Com essas informações, o Correio repassa as necessidades aos órgãos específicos, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil, que logo entram em ação para a solução dos problemas. Eu vou começar com Pedro Junqueira, ele é o chefe de operações daqui do Rio de Janeiro. Pedro, com quantas câmeras é possível monitorar a cidade? Bom, hoje nós temos na Prefeitura do Rio quase 600 câmeras, mais a parceria com a Secretaria de Segurança, beiramos o número de 1000 câmeras. O que é possível monitorar aqui? A gente monitora através dos 30 parceiros que tem aqui dentro. Aqui dentro nós temos a Defesa Civil, a Guarda Municipal, a empresa que toma conta do trânsito, que é a Sete Rio, concessionários como a empresa de gás. Então, esses 30 órgãos aqui dentro, coordenados, trabalham muito melhor, dão mais resultado para a cidade. E cada órgão contribui com alguma informação dentro desse grande painel. Aqui nós temos uma ocorrência de um transformador da Light que está sem luz nesse momento. Vou mostrar aqui também um acidente que acabou de acontecer entre dois ônibus. Nós temos aqui um semáforo que, se tiver com algum problema, a gente avisa a Sete Rio e essa pode atuar. Se a gente aproximar um pouco mais, a gente vai ver uma ocorrência da Guarda Municipal, que está acontecendo agora nesse momento. Nós temos uma escola aqui próxima, o trânsito que está acontecendo, as rotas alternativas, planejamentos que são feitos para grandes eventos. Então, tudo isso ele é gerado de vários órgãos e agências que estão ou não aqui. Então, nós temos mais de 100 e poucas camadas só de informação que podem monitorar a cidade em tempo real. Vamos citar agora alguns exemplos, né? Se falta luz num bairro, a informação chega aqui? A Light é a empresa que toma conta disso. Nós conseguimos ler o sistema deles e sabemos qual transformador falta luz. Então, a partir disso, dentro das nossas bases, de todos os nossos aplicativos aqui, nós conseguimos saber, por exemplo, se tem um hospital naquela região. Às vezes, esse hospital precisa de um gerador. A gente busca, através de alguns meios, auxiliar isso. Se um carro para no rush, como é que vocês agem? Primeiro, como a gente descobre? Ou alguém que está lá nos contou, ou em rondas que acontecem periodicamente, sobretudo nas vias principais, a gente vai descobrir isso. Ou então, através de inteligência, nesse momento nós vivemos uma etapa de se integrar mais às redes sociais de trânsito. Então, descobrimos isso e vamos lá para resolver. E aí, o como resolver
é um reboque, é uma pessoa montando uma linha de cones para reduzir aquela pista gradativamente. Esse aqui é sentido barra, talento aqui e aqui na Rocinha, talento para Gávea. Agora, como essas informações chegam ao cidadão? Bom, nós temos aqui boletins que saem ao longo do dia. A imprensa que está instalada aqui dentro também é um baita de um canal. Nesse momento, os motoristas encontram lentidão de Guadalupe até Magalhães Baixos, na Avenida Brasil, no sentido centro. Centros de operações como esse existem em outros lugares do mundo? Existem N centros de operações. A diferença que nós temos em relação aos que eu conheço é na abrangência do nosso foco. Aqui é um olhar de cidade completo, digamos. O que você acha que precisa ser criado em termos de tecnologia para monitorar uma cidade? Vivemos muito de sensores. Então, quanto mais a gente conseguir saber o que você puder me dizer aqui de ideia, a velocidade que o ônibus está andando, isso já é possível, tem no GPS dele. Mas isso combinado com a sua expectativa de sair de casa, diversos tantos outros sensores, como onde tem vaga na cidade, um carro a menos ali dando volta no quarteirão. A pergunta é o que falta aqui. Considerando a evolução tecnológica, ela é bem desafiadora, porque todo dia acontece alguma coisa nova no mundo e a gente quer trazer para cá. Uma parte das informações que o COR recebe vem do radar que fica no Alto do Sumaré. O Rio de Janeiro é o primeiro município a ter um radar próprio para previsão de tempo. O Pedro Jordan é o chefe do Alerta Rio. Pedro, o que o radar identifica? De maneira simplificada, o radar é como se fosse um grande olho que enxerga a presença de gotas de chuva na atmosfera. O equipamento emite um pulso de energia eletromagnética, essa energia viaja pela atmosfera. Na presença de gotas de chuva, ela interage com essas gotas e parte dessa energia, numa intensidade menor, retorna para o equipamento. A partir da detecção desse retorno da energia interagida com a gota de chuva, é que a gente estima a presença da chuva, a sua intensidade, a sua localização. Esse radar do Alto do Sumaré, ele fornece informações a tempo real ou consegue fazer uma previsão futura? Como é que é? O radar fornece informações em tempo real, ele é uma ferramenta de diagnóstico. Com o radar, a gente consegue acompanhar a formação, a intensificação e o deslocamento de regiões de precipitação no entorno do município, antes mesmo delas atingirem a cidade, fazer uma previsão de curto prazo, 1, 2 até 3 horas, e informar a chegada desses núcleos de chuva, as áreas que vão ser atingidas, para os órgãos da prefeitura e para a própria população. Como é que o radar se comunica com o centro de operações? O radar é operado remotamente aqui do centro de operações, e essa comunicação entre o centro de operações e o sítio do radar, ela é feita através de links de rádio e fibra ótica. Quando vocês detectam a possibilidade de uma chuva forte? O Alerta Rio, através da estrutura do centro de operações, passa essa informação para os diversos órgãos da prefeitura, tanto para a Defesa Civil, para a Companhia de Engenharia de Tráfego e para outros órgãos que façam uso dessa informação e busquem mitigar os efeitos da chuva na cidade. Então é aqui que vocês veem as informações que vêm do radar? O que a gente está vendo aqui nessa tela é o radar fazendo a varredura dele em tempo real. Ele tem um alcance de mais de 200 quilômetros e abrange praticamente todo o entorno do município e grande parte do estado do Rio. E essa tela aqui? Essa tela são as informações de uma rede de detecção de descargas atmosféricas, de raios. Aí a gente consegue ver os locais onde estão ocorrendo as tempestades elétricas. Essa tela é um posto de visualização remota das imagens de um outro radar, que é o radar da Aeronáutica, que está posicionado lá no Pico do Couto, em Petrópolis. Então, quer dizer, vocês trabalham com várias ferramentas aqui para chegar a um diagnóstico, digamos assim, preciso sobre a previsão do tempo. Sim, a gente tem acesso a uma gama variada de informações, cada informação com o seu nível de detalhamento, sua aplicação específica, e com cruzamento e interpretação dessas informações que a gente faz a previsão meteorológica. Muito bacana. Segundo Park Won-sung, prefeito de Seul, na Coreia do Sul, as cidades do futuro serão aquelas onde será possível compartilhar muitas coisas. Compartilhar serviços, tecnologia e informações o tempo todo. Uma das cidades mais avançadas do mundo em termos tecnológicos, Seul terá até 2015 redes Wi-Fi implantadas em todos os seus parques, assim como nos trens de metrô e ônibus. Dessa maneira, as pessoas poderão se comunicar e se manifestar pelas redes sociais o tempo todo. Segundo o prefeito de Seul, os cidadãos serão os heróis das cidades inteligentes, sempre conectados uns aos outros.
Aqui na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, já existe rede de internet sem fio aberta para todos. Um serviço público que permite que a população esteja conectada sem custo. Assim, um pode avisar o outro sobre o trânsito ou qualquer outro problema na cidade. E é esse o pensamento que fará a diferença nas cidades inteligentes. Que todos possam se ajudar o tempo todo. Compartilhar problemas para compartilhar ideias e soluções. Até a próxima. E ainda hoje a gente vai falar mais sobre novas descobertas tecnológicas no Globo Universidade. A gente vai conhecer uma turma que se dedica a divulgar tudo de bom que a universidade produz de uma maneira simples e fácil. No próximo bloco, o nosso assunto são os alimentos orgânicos. Você sabe por que eles têm esse nome? E por que são mais caros do que os outros alimentos? A gente responde depois do intervalo. Do ponto de vista da ecologia, a produção orgânica ela é mais sustentável? Com certeza, bem mais sustentável. Exatamente porque a gente deixa de poluir a água, né? Especialmente a água e o solo, né? Alimentos orgânicos, você certamente já ouviu falar sobre eles. Eles são mais difíceis de encontrar no mercado, costumam ser mais caros, mas a gente sempre ouve dizer que fazem bem para a saúde. E você sabe por quê? A resposta está na forma como eles são produzidos, livres de substâncias que podem ser consideradas tóxicas e são prejudiciais à saúde, e ainda levando em conta a sustentabilidade na produção. Vamos ver como isso funciona na prática? No ar, Globo Ecologia. O que nós consumimos mexe com a vida de bilhões de pessoas, com a água disponível do planeta, com a energia que movimenta tudo isso e com os recursos naturais utilizados. Tem gente que diz que consumir é um ato político tão importante quanto votar. Bom, até que faz sentido. Ao comprar um produto, sabendo ou não, nós estamos dando o nosso voto a favor de toda a cadeia produtiva que está por trás dessa compra. Nós estamos aqui na Feira de Produtos Orgânicos do Parque do Ibirapuera, um tipo de feira cada vez mais comum em São Paulo. Mas será que as pessoas sabem no que estão votando quando consomem um produto orgânico? Quando você consome um produto orgânico, para o que você está dando seu voto? Para a vida. Para a natureza em si. Para o planeta. Bom, eu dou meu voto para os produtores orgânicos, que têm interesse em manter a natureza, preocupados com a saúde das pessoas. Para ser considerado orgânico, o produto deve ser resultado de um ciclo produtivo que utiliza os recursos naturais e humanos de forma sustentável, ou seja, sem esgotar ou degradar esses recursos, valorizando o modo de vida da comunidade do lugar onde se realiza a produção. A agricultura orgânica não utiliza agrotóxicos, hormônios, drogas veterinárias, adubos químicos, antibióticos ou transgênicos em qualquer fase da produção. Por isso mesmo, quando nós consumimos produtos orgânicos, também estamos votando em uma alimentação mais saborosa e saudável. Então, os produtos orgânicos são mais saudáveis porque a gente não usa agrotóxicos nem adubação química para produzi-los. Então nós temos que recompor o solo, nós temos que mineralizar o solo, fazer um trabalho, né, de recomposição do solo natural. Então isso faz com que ele seja um produto mais saudável. No mundo inteiro, as vendas de alimentos orgânicos movimentam mais de 100 bilhões de reais. No Brasil, eles já respondem por quase 3% da produção agrícola, com uma taxa de crescimento anual de incríveis 20%, o dobro da taxa mundial. Há quem diga que a fama de vilão dos agrotóxicos não é merecida, mas o fato é que uma pesquisa realizada em São Paulo mostrou que 7 de cada 10 entrevistados acreditam que os produtos cultivados com pesticidas fazem mal à saúde e que, por isso, muitos estariam dispostos a pagar um pouco mais por alimentos mais saudáveis. E não se trata de um mercado de alternativos radicais. De acordo com a Associação dos Agricultores Orgânicos, aproximadamente 60% dos consumidores de produtos orgânicos comem carne vermelha regularmente e mantêm a feijoada e o churrasco no cardápio de fim de semana. São pessoas que querem uma dieta equilibrada e um corpo saudável. Enfim, gente como a gente, em busca de qualidade de vida. Os
produtos ecológicos, eles têm um diferencial positivo a mais em relação aos produtos orgânicos, né? Eles estão preocupados com aquilo que a gente está fazendo para a natureza. Então, se é um produto ecológico, está preocupado com a relação com a fauna, com a flora natural, está preocupado com várias outras contribuições que só o orgânico pode não trazer. A gente tem hoje tantas coisas disponíveis no mercado que nos criam certas confusões, né? Por exemplo, o arroz integral é uma situação que a gente pode usar como exemplo. Ele pode ter sido produzido de uma maneira mais ecológica e ser uma coisa que, além de ajudar para a tua saúde do ponto de vista da digestão e da nutrição, te dá uma integridade maior da qualidade de vida, mas pode ter sido produzido com agrotóxico. Então, eu acho que é uma coisa que o consumidor tem que ficar mais atento. Não basta ser integral, é preciso ser ecológico. Os selos, né, de certificação, eles têm diferenças entre si, né? Tem alguns que estão preocupados com toda a cadeia produtiva, né? Desde o primeiro momento em que os produtos são utilizados como insumos para o processo produtivo, até todo o processo de transporte, comercialização e finalmente a chegar até o consumidor final. Essa percepção do todo é que realmente traz uma capacidade da gente garantir que esse produto está contribuindo na qualidade de vida de todos os que se envolvem na cadeia. A produção orgânica se apoia em dois conceitos fundamentais: a relação de confiança entre o produtor e o consumidor e o controle de qualidade. Pequenos e grandes produtores já começaram a implantar em suas fazendas esse modelo de produção. No Rio Grande do Sul, nós temos bons exemplos. O consumidor do produto orgânico, ele quer saber também a história desse alimento, a identidade desse alimento. E esse envolvimento do agricultor orgânico é um envolvimento afetivo. E ele transporta-se para a relação com o consumidor. A gente passa a ter a relação de amigo. A gente tem confiança no produto que compra, sabe a origem, né? Essa relação de confiança ela é muito importante. O consumidor de produtos orgânicos passa também a se comprometer, porque em ano que eu perco um pouco, que colho menos, eu posso subir o preço e ele é tranquilamente absorvido por esse personagem que me conhece e que não quer que eu desapareça. É mais fácil ou mais difícil produzir orgânico? É mais complicado, porque você tem que cuidar mais da natureza, mais do solo. Do ponto de vista da ecologia, a produção orgânica ela é mais sustentável? Com certeza, bem mais sustentável. Exatamente porque a gente deixa de poluir a água, né? Especialmente a água e o solo, né? A garantia que o consumidor pode ter de um produto orgânico é a certificação que ele recebe. Todo produtor orgânico é obrigado a certificar seu produto. No Brasil, nós temos 3 tipos de certificação. Uma certificação para o pequeno produtor, agricultor familiar, em que ele só pode fazer a venda direta ao consumidor. Ele não pode vender para o mercadinho, não pode vender para terceiros, ele tem que vender direto para o consumidor. Temos um segundo tipo de certificação em que ele faz a certificação associativa. Quer dizer, ou seja, a fiscalização é feita em grupo, cada um fiscaliza o outro, né? E o terceiro tipo de certificação é a certificação por auditoria, em que uma empresa vai e audita a propriedade. Todo produto orgânico é obrigatório ter a certificação, só assim ele pode ser chamado de orgânico. Outro sinal de que os orgânicos vieram para ficar é que gigantes do setor alimentício e grandes redes de supermercados estão investindo nesse filão. Mas os pequenos empreendimentos estão firmes na briga e continuam a marcar sua presença. O nosso mercado existe há um ano, né? Ele nasce de um desejo de poder oferecer produtos de qualidade numa escala boa, a um preço acessível para um consumo diário. Que isso não precise ser mais um consumo quase de luxo, eventual. A nossa missão é democratizar, então a gente só faz bem se a gente oferecer a possibilidade. Isso tem que sair do papel, tem que virar, né, comércio possível todo dia. Essa é a nossa missão. O mercado de orgânicos no Brasil acho que está em franco crescimento, né? Eu acho que tem um papel que as pessoas estão cada vez mais buscando a origem dos alimentos que elas comem. Elas querem saber quem produziu, quem fez. Faz parte da missão do Apanã também conhecer e encontrar as propriedades que abastecem o mercado. Eu visito todos sem exceção.
faz parte da criação do vínculo, faz parte da criação da confiança. Tanto eu conhecer eles, quanto eles conhecerem o mercado onde os produtos deles vão ser vendidos. Nosso grande desafio é se aproximar um pouco do consumo de orgânico dos países ditos desenvolvidos, né? Assim, o Brasil ainda consome muito pouco orgânico, são menos de 2% do total consumido em alimentação orgânica no Brasil. Orgânico a gente já sabe o que é. E arroz biodinâmico? Você já ouviu falar? Bom, eu vou dar uma dica. O produto biodinâmico é um produto orgânico com algo a mais. O agricultor biodinâmico vê a plantação e o meio ambiente ao seu redor como um organismo vivo em que todas as partes têm o seu papel específico. E todas essas partes têm de funcionar articuladas entre si e com todo o sistema solar, para que todo o organismo funcione bem. Existem épocas específicas para semear e são usados preparados feitos de plantas medicinais e minerais para ajudar a natureza a produzir alimentos mais saudáveis. Nós estamos aqui em Sentinela do Sul, nós trabalhamos com a agricultura biodinâmica, onde ela traz toda essa independência da fertilidade do solo, um crescimento humano, então o desenvolvimento da parte humana dentro do organismo agrícola e produção de alimentos de altíssima qualidade em harmonia com a paisagem, com o meio ambiente. A gente não usa nenhum tipo de agrotóxico dentro da fazenda, nós construímos então a fertilidade dentro da fazenda. Para isso a gente elabora substâncias a partir do que a natureza tem para nos dar. Onde a gente pode elaborar na própria fazenda alguns preparados feitos com plantas medicinais ou com órgãos de animais ou com alguns cristais. E isso a gente usa na paisagem e faz com que as forças que estão se dissipando se mantenham dentro do organismo agrícola e assim a gente consegue manter essa ciclagem de nutrientes sem precisar trazer nutrientes de fora da fazenda. A gente, por exemplo, pode buscar o chifre da vaca, o esterco da vaca e fazer um adubo que vai fomentar a formação de raízes na planta. Ao lado da planta, ao lado da raiz, lá está uma bactéria, um fungo, atuando junto à argila e trazendo o que a planta necessita para ela viver. E a faina dele é arrancar minerais do solo. Os fungos têm essa função. No momento que ele não tem mais esse trabalho para fazer, ele vai subir e vai atacar a folha lá em cima. E aí tem que usar fungicida. A agricultura biodinâmica ela te traz uma visão de longo prazo. Isso começa a te trazer outra forma de olhar a natureza. Tu não tem aquela visão imediatista. Nós temos hoje já em torno de 35% da área protegida com mata nativa. É necessário ter áreas totalmente protegidas e isso vai permitir que em outras áreas tenha muita produtividade. A gente preserva a natureza e o meio ambiente, que é uma das coisas mais importantes que tem hoje. Me dá orgulho de trabalhar assim. Então esse amor, esse carinho a tudo que é feito se reverte depois no que vai ser consumido dentro da prateleira lá no supermercado, né? É possível acompanhar todo o caminho percorrido pelo arroz produzido pelo Sr. Folkman. Plantio, manejo, colheita, armazenamento, beneficiamento. Todas essas etapas ocorrem na própria fazenda. Depois, o transporte direto para um de seus revendedores. Eu já ouvi um agrônomo biodinâmico dizendo que sustentabilidade é não estragar o meio ambiente do qual dependemos. E como em muitos casos esse meio ambiente já foi bastante contaminado e destruído, sustentabilidade também é recuperá-lo. Essa é uma das propostas da agricultura biodinâmica e seus preparados: curar a terra que produz o nosso alimento. Depois do intervalo, a gente vai entender por que os produtos orgânicos são mais caros. Fica por aí. O mercado de alimentos orgânicos está crescendo no mundo e no Brasil, e é fácil entender por quê. Os produtores orgânicos protegem as nascentes, reflorestam as áreas desmatadas, conservam a biodiversidade, valorizam a cultura local, não fazem queimadas, não usam agrotóxicos, hormônios ou produtos químicos artificiais. A produção orgânica não para de se diversificar. Um dos carros-chefes é o arroz. Produto com excelentes perspectivas de crescimento, porque ele é um alimento com lugar cativo na mesa dos brasileiros. Cada brasileiro consome, em média, 25 quilos de arroz por ano. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de arroz do mundo. A estimativa para a safra atual é de 11,9 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul responde por 65% deste total. Os gaúchos também são os maiores produtores de arroz orgânico.
Mas para se ter uma ideia, de 1.080.000 hectares dedicados ao cultivo de arroz no Rio Grande do Sul, apenas 7,8 mil hectares produzem arroz orgânico. Mais da metade dessa área está dentro de assentamentos do INCRA. O Rio Grande do Sul tem vocação para a produção de arroz. O Rio Grande do Sul tem solo e água abundante para cultivar arroz. Nessa história, tem vários períodos que tiveram crises profundas. Houve um processo de modernização nesse período todo, que também aumentou a intensidade de uso da terra, houve uma racionalização na questão da mecanização e a competitividade fez um processo de exclusão muito grande de pessoas. Houve várias tendências, migrações e tal, e teve também pessoas que se desafiaram a transformar o seu modelo produtivo, resgatando alguma coisa de raiz, mas já com um incremento tecnológico num outro prisma, que é a questão da produção orgânica. E aí deram um grito de liberdade. Liberdade é que menor dependência de insumos e a busca por um modelo tecnológico menos impactante. O modelo orgânico de produção tem um embasamento numa relação diferente com a terra. Tu não produz mercadoria. É uma perspectiva, você está produzindo um alimento que você vai colocar com segurança alimentar na boca do consumidor. Com um custo de produção menor, a agricultura orgânica aumenta o número de famílias que pode ser agregada ao negócio. Outro benefício é o controle sobre toda a cadeia produtiva do arroz, da produção à venda. Eu considero que a agricultura orgânica é uma atividade de construção. Constrói-se e resgata culturas, protege-se sementes. Esse arroz aqui mesmo, ele é plantado pela minha família há quase 80 anos. E o meu pai sempre plantou ele. E hoje eu percebo e sei e apresento que essa é a variedade mais antiga em plantio no nosso estado, né? É o arroz farroupilha, né? Eu produzo, no total, 8 tipos de arroz. São variedades com maior valor nutricional, mas menor produtividade. Mas eu diria que a produtividade é satisfatória. Muitas vezes a decisão vai pela produtividade. Isso é todo o modelo convencional. Quanto mais produtivo, melhor. Foi tudo que a agronomia nos ensinou em termos de conhecimento, né? E a gente vem ao longo do tempo fazendo modificações nisso, agregando outros valores, que são os valores de qualidade. Ou seja, coisas que estavam desconsideradas de quanto um produto faz bem para a saúde da gente, o quanto ele contribui para o equilíbrio da natureza, começam a ser agregados como valores e o consumidor começa a reconhecer a importância de pagar um pouquinho a mais porque contribui para outras esferas. No que diz respeito ao consumo, o grande calcanhar de Aquiles dos produtos orgânicos ainda é o preço, que chega a ser 30% ou 40% mais caro do que os produtos similares não orgânicos. Mas se para o produtor a agricultura orgânica é mais econômica, por que os produtos chegam mais caros para os consumidores? O que é bom, saudável e ecológico não pode ser barato? O que é bom, saudável e ecológico deve ser barato. É só uma questão de foco. É por isso que o Apanã tem essa prerrogativa cada vez mais de parceria com os produtores. Mostrar isso que é possível, que é viável e é sim algo factível. É uma questão de tempo, tecnologia e vontade da cadeia de abastecimento se organizar para isso. Eu acho que esse movimento já está acontecendo. A gente tem que criar mecanismos que favoreçam a agricultura orgânica e ela se tornar, então, com um preço um pouquinho mais competitivo. Mas isso vai depender de uma vontade social, de todos quererem isso. Será que a gente não poderia ter uma isenção de impostos durante um período para os alimentos orgânicos? Todas essas dificuldades que estão por trás da produção são invisíveis aos nossos olhos, mas estão presentes em cada produto que chega às nossas mãos. E tem mais. Quando você, consumidor, escolhe um produto, você está dizendo sim para essa cadeia. E você tem que ter consciência que você está dizendo sim para essa cadeia. E este sim reflete todo, até lá o campo, até na hora do insumo, até do veneno não veneno. Você está decidindo isso e essa responsabilidade você tem. E o agricultor tem que saber que você está preocupado com isso e também ser solidário nisso. É preciso acelerar a transferência de conhecimento, né? Porque se sabe muito hoje em dia das técnicas de produção, mas o agricultor, ou seja, a grande maioria dos agricultores, continuam não tendo acesso a esses conhecimentos que ainda estão nas instituições de pesquisa e na academia.
Existe uma política pública voltada para a área de produção ecológica, mas ainda nós consideramos insuficientes, porque as organizações não governamentais têm feito um esforço muito grande nessa área, enquanto as instituições do Estado, que são responsáveis pela extensão rural, ainda não conseguem atender a demanda que a sociedade tem e que os agricultores têm para poder produzir ecologicamente. Com tudo isso, fica difícil ser barato. No entanto, é inegável que os produtos orgânicos ajudam a conservar o meio ambiente, contribuem para fixar o homem no campo e são bons para a saúde. Mas quando o assunto é alimento, a pergunta fatal é gostoso ou não? E neste caso, a melhor resposta não precisa ser dada com palavras. Muito bom. Sabendo disso tudo, você pagaria mais caro por um produto orgânico? Na verdade, eu já pago mais caro por ele ser orgânico, só que pelos benefícios que o produto orgânico traz. Se ele vai me trazer um bem-estar, vai fazer eu sentir melhor, eu ter uma vitalidade melhor, sem ter a intoxicação em si, eu pagaria sim. Eu prefiro trocar os poucos centavos que eu pago a mais, porque não é tanta diferença assim, do que gastar na farmácia. Essa questão de você dizer caro ou barato, isso é muito relativo, porque a minha saúde não tem preço. Eu acredito muito que você é o que você come, com toda certeza. Ainda hoje a gente vai conhecer uma cidade que já foi a mais pobre do Brasil. Em vez de focar nos problemas, eles resolveram mostrar no cinema o que tinham de melhor. A história completa a gente acompanha mais tarde no Ação. E o que é bom precisa ser mostrado, né? Depois do intervalo, a gente vai conhecer uma turma que trabalha para divulgar o que é produzido nas universidades. Eles usam blogs, TVs, rádios para mostrar as novidades das pesquisas científicas numa linguagem mais simples e fácil de entender. É no próximo bloco. Por ser uma universidade federal, o dinheiro público está sendo investido aqui dentro. Então, acho que é da conta de todo mundo saber para onde é que isso está indo, o que está acontecendo. E estes temas que mexem com a vida das pessoas, por exemplo, divulgação científica, são novas curas, novos materiais, isso mexe direto com a vida das pessoas. Então, acho que é legal todo mundo saber disso. Levar o conhecimento para todos. Nunca foi tão fácil ter acesso a informações que pareciam tão difíceis e tão distantes da gente. Todos os dias, em laboratórios do Brasil inteiro, nossos cientistas trabalham em novidades para melhorar a nossa vida, a nossa saúde. Só que nem sempre a gente consegue entender, né? Aquela linguagem difícil, cheia de termos técnicos usados pelos cientistas. Mas existe uma turma disposta a fazer diferente. Eles usam blogs, TV e rádios para traduzir essa difícil linguagem de uma maneira que todo mundo possa entender. Vamos ver como é que eles fazem isso? Agora, no Ar Globo Universidade. Você sabe o que isso tem a ver com você? Muito. Porque a ciência tem uma relação direta com a vida da gente. Avanços na saúde, novas tecnologias, produtos e materiais que chegam ao mercado nascem de muito estudo em laboratório. Só que isso às vezes parece um papo difícil, né? A gente no Globo Universidade tenta simplificar toda semana, mas nós não estamos sozinhos nesse esforço. Essa câmera aqui, por exemplo, é de uma TV da Universidade Federal de Minas Gerais, que procura levar o que se pensa e faz dentro da universidade para o público em geral, de um jeito bem mastigadinho. Olha só. Existe uma vida para biólogos fora do laboratório. A minha cabeça não é mais só desenvolver pesquisas, tipo, para o meu currículo. Eu preciso desenvolver algo para a sociedade. Divulgação científica, são novas curas, novos materiais, isso mexe direto com a vida das pessoas. Então, acho que é legal todo mundo saber disso. O que vocês já aprenderam de bacana em relação a jornalismo científico para televisão? O que eu aprendi é que você tem que pesquisar, 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 pesquisar. Fazer televisão é mágico. Universidade Federal de Minas Gerais.
Estamos aqui para conhecer uma iniciativa muito interessante, o CDCom, Centro de Comunicação da UFMG. Todo mundo aqui trabalha para transmitir informações e compartilhar ideias. E o canal pode ser o rádio, conforme informou o hospital, a internet, o jornal. A proposta é multimídia, multidisciplinar, se tornam inspiração para grandes ideias. E para um público múltiplo também. Um centro desse, dentro da universidade, imagina, tem acesso a uma rede de informações muito ampla, ligada à ciência e à pesquisa. Então, funciona aqui dentro, bem nessa sala aqui à nossa frente, uma área justamente para fazer a ponte entre o conhecimento acadêmico e a sociedade. É o Núcleo de Divulgação Científica, coordenado pela Adriana. Adriana, dá licença. Conta aqui pra gente, como é que se faz para que esse conhecimento chegue de fato às pessoas que não estão aqui dentro da universidade? Pois é, o Núcleo de Divulgação Científica, ele faz parte do Ciência de Comunicação, a gente trabalha com produtos de comunicação, processos. Então, o setor aqui é responsável de fazer mais voltado para a popularização da ciência. A gente faz sites, eventos, programas de TV, programas de rádio, alguns impressos destinados a essa população. De que conhecimentos exatamente a gente está falando? Assim, quais áreas vocês cobrem aqui? Nós estamos falando do conhecimento produzido pela universidade, nas pesquisas, nos processos de trabalho também. Então, por exemplo, nós produzimos com pesquisadores de todas as áreas de conhecimento. Mas são muitas áreas. E aí, como é que vocês chegam a esses professores, esses pesquisadores aqui dentro? Os produtores dos projetos fazem um levantamento nas próprias mídias do CDCom e nos sites dos institutos do ICB, o Instituto de Ciências Biológicas, por exemplo, buscam pessoas que estão desenvolvendo pesquisas, contactam essas pessoas, fazem uma produção com elas, explicam o que é o projeto, aí leva essas pessoas, gravam na TV ou na rádio, depois editamos isso e aí a gente disponibiliza. É gravado com o próprio pesquisador. A gente faz a mediação. O processo contrário também existe? Às vezes o pesquisador procura por vocês? Sim, existe esse processo. Tem algumas pessoas que já têm uma iniciativa e sentem tanto uma necessidade de divulgar para a população o que já fazem. Então, o pesquisador às vezes quer fazer um programa de rádio, às vezes ele quer fazer um vídeo sobre a sua pesquisa e procura e quer saber como que esse processo funciona. E aí a gente entra também numa espécie de consultoria, de como são os possíveis caminhos que ele pode desenvolver até chegar a esse produto final. E a gente está no espaço de formação também, né, Adriana? Porque vocês têm vários alunos aqui. Como é que vocês contribuem para a formação deles? Pois é, esses alunos estão aqui, eles estão trabalhando diretamente na prática dessa divulgação científica. São alunos de diversos cursos, de maneira mais predominante da comunicação social. E aqui eles, além de praticarem atividades que são correlatas com seus cursos de formação, eles também estão criando uma cultura de uma importância de divulgar a ciência. Então, você tem formação na sua área de formação e essa área de divulgação científica. Então, vou conversar um pouquinho com eles, tá? Muito obrigada, Adriana. Luísa? Luísa. Luísa, aluna de quê? Cinema de animação e artes digitais. E o que você faz aqui? Eu estou aqui no projeto de uma criação de um blog. E este blog é um blog laboratório para divulgação científica. Por que você quis fazer o estágio aqui? Por causa da proposta, porque eu acho muito interessante a ideia de divulgação científica. A gente está muito ligado, assim, que ciência tem um lugar só na ciência, humanas, comunicação só num lado, e eu acho que as coisas têm que mesclar para funcionar bacana. O grupo quer também disseminar, dentro da universidade, a importância de se divulgar ciência. Uma das ações, então, foi promover esta palestra. O jornalista Bernardo Esteves é um craque da cobertura científica e veio falar sobre os desafios da sua profissão. Só que esse papo vai muito além do auditório. A palestra está sendo transmitida ao vivo pela internet. Uma maneira de fazer as discussões da universidade chegarem também ao público em geral. Marcos, vamos lá. Você está em contato com a galera. O pessoal está levantando muitas questões, de fato? Sim, a gente jogou a hashtag agora no Twitter e no Facebook. Nós recebemos 4 perguntas. O palestrante está falando sobre desafios. Eu quero saber o que essa experiência de hoje traz para você como desafio. Bom, essa é a primeira experiência que a gente está tendo
em cobrir evento ao vivo. Então, acho que a questão de implantar hashtag, de monitorar tudo isso ao mesmo tempo, de enviar as perguntas para lá, é tudo um desafio muito novo pra gente. Por que falar do que está acontecendo dentro da universidade para outras pessoas é importante? Porque eu acho que, por ser uma universidade federal, o dinheiro público está sendo investido aqui dentro. Então, eu acho que é da conta de todo mundo saber para onde é que isso está indo, o que está acontecendo. E esses temas que mexem com a vida das pessoas, por exemplo, divulgação científica, que são novas curas, novos materiais, isso mexe direto com a vida das pessoas. Então, acho que é legal todo mundo saber disso. Pelo menos eu gostava de saber quando eu era mais novo. Quando se fala da importância de divulgar a ciência, as pessoas normalmente citam a prestação de contas como característica importante. Essa é só uma delas, ou seja, a universidade realmente tem que prestar contas do dinheiro que é gasto aqui dentro, com pesquisas, inovações, com tecnologia. Mas esse é apenas um aspecto. Tem um outro aspecto que é o ponto de vista das pessoas que são afetadas pelo conhecimento científico. O conhecimento também tem que ser avaliado pelas pessoas que o vivem cotidianamente. A ideia de falar de ciência para todo mundo entrou na frequência do rádio. O Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais tem o seu próprio estúdio. Mas sabia que as plantas também têm essa característica? Isso mesmo. E daqui sai o programa Na Onda da Vida. Na Onda da Vida, a gente trabalha a biologia a partir da pesquisa dos professores do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, levando para a população, de modo geral, na linguagem mais simples, a complexidade do que eles fazem aqui dentro. Eu sou Tatiane Rezende. Eu sou Enise Silva. Essas duas aqui são as vozes do programa e alunas da UFMG. Mas antes da gravação, tem muito trabalho. Primeiro, reunião com a professora para definir o tema. Inspirador o lugar da reunião, né? Bem, daí elas têm que se preparar, estudar mesmo. E para entender direitinho, ainda vão tirar dúvidas com professores especialistas no assunto. Agora nós vamos começar a explorar. Depois, as próprias alunas escrevem os textos para a rádio. A professora, que é chefe aqui, revisa e pronto. Tudo isso para 2 minutos de programa, que vai ao ar diariamente na UFMG Educativa, uma rádio FM aqui da Grande Belo Horizonte. E aí, meninas, tem que perguntar, não é muito trabalho para tão pouco tempo no ar, não? Não, é um trabalho necessário que a gente tem que fazer para garantir a qualidade da informação que a gente passa nos programas. E eu vi que na entrevista o papo é bem científico mesmo, mas quando vai ao ar não é assim. Não, nem pode ser. O público tem que ouvir, tem que entender tudo que a professora falou. Então a gente passa por um processo de adaptar tudo. É cansativo, mas vale a pena. Assim. O desafio é tentar pensar com a cabeça do seu ouvinte, né? Sim. E como é que é esse exercício para vocês? Nossa, assim, como eu faço biologia e eu entendo o que a professora falou, para mim é mais complicado. Às vezes eu preciso de ajuda de alguém que não conheça bem a matéria, não entenda direito do assunto. Eu peço uma revisão. Dá para entender? Dá para... Porque quando você entende muito, é difícil falar para quem entende menos que você. E aí você ajuda, né, Enise? Porque você não é da área de biologia. Não, eu ajudo a Tati, que eu vou falando assim, não, isso aqui... Não, tá difícil, é melhor simplificar isso. Posso sentar, gente? Por favor. Tá, aí deixa eu falar um pouquinho da entrevista, mas vocês gravam aqui, o que é uma tarefa difícil. Trabalho em televisão, sei que falar pro público, ter uma voz bacana, falar com uma entonação boa, não é fácil. Como é que foi pra vocês, que imagino nunca tenham feito isso antes? Olha... A parte da entonação é a mais difícil, porque a gente está acostumado a ler sozinho, aí ler num ritmo só. E a gente percebe, não pode, tipo, vai ficar sem graça. Aí tem a Laine para ir ajudando. Aí entra a professora, né? Entra a professora. Eu entro como a diretora, né? Fala, não, se você não está tendo vontade de ler seu texto, imagina o seu ouvinte, ele vai querer ouvir seu texto, né? Vocês sentem que está sendo interessante para a formação de vocês, essa experiência também? Muito. Eu entrei na universidade querendo fazer divulgação. E aí eu fiquei sabendo do projeto por e-mail e eu falei, nossa, eu preciso tentar entrar nesse projeto. Então, para mim, está sendo muito legal poder ter esse contato com o que é trabalhar com isso de verdade.
E Tati? Nossa, eu não tinha a menor ideia sobre divulgação científica antes de entrar na faculdade. Eu soube do projeto com a palestra que a Elaine deu na minha sala. Eu falei, é isso. É uma área que eu me interesso muito, porque eu queria fazer comunicação social. Eu acho que, assim, existe uma vida para biólogos fora do laboratório. E eu tenho um contato maior com o público. Eu acho que a minha cabeça não é mais só desenvolver pesquisas, tipo, para o meu currículo. Eu preciso de desenvolver algo para a sociedade. Para ouvir os programas e enviar comentários ou perguntas, entre no site www.fmg.br/Na Onda da Vida. Olá, meu nome é Gustavo Menezes, eu sou professor de Biologia Celular da Universidade Federal de Minas Gerais. Publiquei um trabalho numa grande revista científica e vou mostrar para vocês hoje um pouquinho de como foi isso. Vamos lá? A minha pesquisa foi sobre o sistema imunológico. Pela primeira vez, nós conseguimos entender como que o sistema imunológico encontra um local do seu corpo onde as células foram danificadas. Nós tivemos duas grandes inovações. A primeira foi entender que são os pedaços das células que foram danificadas que mostram para o sistema imune onde elas estão. E a outra grande inovação foi pela primeira vez registrar isso tudo em vídeos. Os nossos resultados foram tão impressionantes que a gente resolveu tentar publicar esses dados na maior revista de pesquisa do mundo, que é a revista Science. E por grande felicidade nós conseguimos. Uma parte importante que a Science deu destaque foram essas imagens. Elas foram feitas em microscópios como esse e pela primeira vez, durante 4 horas seguidas, se conseguiu registrar em vídeo a ação do sistema imunológico em um animal ainda vivo. Pessoalmente, é uma realização de um sonho de criança, que eu sempre sonhei em ser cientista. Então, acho que todo cientista quer ter o trabalho dele aplicado na Science. Profissionalmente, muda a sua carreira porque o mundo passa a te enxergar de uma maneira mais responsável. Depois de um trabalho desse porte, é muito mais fácil você escrever projetos de pesquisa para pedir dinheiro para o seu laboratório fazer projetos, e é muito mais seguro pedir que os alunos apostem as carreiras deles nessas perguntas que a gente hoje desenvolve aqui no laboratório. Esta aqui é a Lígia. Profissão? Estudante. Mas vivendo uma experiência como repórter. Ela trabalha na TV UFMG, que vai ao ar num canal a cabo universitário em Belo Horizonte. A missão dela hoje é entrevistar um veterinário. Isso quer dizer que a gente não precisa descartar os tratamentos convencionais para utilizar a acupuntura em conjunto. Vi que você começou a entrevista muito rapidinho. Você já vem com o texto pronto? Como é que é? Já vem com, na verdade, o roteiro todo pronto. Eu vou planejando ele no carro, né? Aí, enquanto eu tô andando, indo pro lugar, se o lugar é longe, eu consigo fechar o roteiro todo. E cada dia é um dia, assim, os assuntos vão te desafiando todo dia, você acha? Todo dia. Sempre tem um assunto novo, tem um assunto diferente, aí tem que me desdobrar. O microfone tá no lugar certo? Também aluna da UFMG, a Priscila apresenta as matérias da Lígia, no programa De Olho nos Bichos. Para quem está apresentando, qual é o maior desafio? Ficar em frente às câmeras, dá medo, você fica gelado. Muita gente te observando, né? Ai, isso é o pior, porque assim, você fica naquela tensão, aí você fica com... Não tem ninguém dentro do estúdio, mas tá você de frente às câmeras, que vai pra um monte de gente, né? É porque tem que pensar em muita coisa, né? O que vai fazer com as mãos, o texto que tá lendo, exato. Pra qual câmera olha. E tem que ser rápido, você tem que pensar rápido e fazer. E natural, né? Natural. O que é mais difícil. É o que é o grande desafio também, é ser natural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau. Os assuntos que vão ser tratados no programa são definidos assim, numa reunião de pauta com uma equipe grande. Mas sabe o que é curioso? Seguinte, Lígia, aluna de quê? Jornalismo. Priscila? Veterinária. Tá trocado isso. Porque a de veterinária tava no estúdio, a de jornalismo tava na clínica veterinária. Tá trocado, não? Não tá trocado. Funciona assim mesmo. Eu conhecendo o curso da Lígia, a Lígia conhecendo o meu curso e a gente trocando informações o tempo inteiro.
é uma proposta do programa ser assim, para ver como é que funciona essa interdisciplinaridade, assim, né? Como é que funciona os dois, o jornalismo na veterinária, a veterinária no jornalismo, e tem funcionado muito bem, que é o melhor de tudo. Posso sentar um pouquinho com vocês? Porque reunião de pauta é uma coisa que tem muito a ver comigo, então me sinto à vontade. Vamos lá. E na reunião, assim, vocês se entendem bem? Ou às vezes o grupo da veterinária acha que uma pauta vale pra TV e o grupo da TV fala, puxa, isso aí não é muito televisivo, às vezes o contrário. Como é que é? Nós somos muitas mulheres, né? E mulher adora falar. Então, a reunião é sempre assim, todo mundo falando muito, mas a parceria funciona dessa forma. É a veterinária falando o que interessa por esse meio, né? O que os veterinários querem saber e a gente falando. Isso é jornalismo, isso entra no jornalismo, isso não entra no jornalismo. Isso é viável para uma televisão, isso não é viável para a televisão. E como é que se deu esse encontro, hein, da veterinária com a televisão? Um professor da veterinária teve essa ideia desse projeto de extensão e veio conversar com a TV para fazer essa parceria. Para ele era muito importante divulgar os projetos da veterinária. Para vocês é importante por quê? Divulgar. Importantíssimo. Eu acho que a TV universitária, ela tem esse papel, tem que ter esse papel de divulgar o que a universidade faz, e a universidade é pública. Então ela tem o dever de fazer projetos para a população. E o que vocês já aprenderam de bacana em relação a jornalismo científico para televisão? Me ajuda. Olha, o que eu aprendi é que você tem que pesquisar. Então, assim, sempre quando você vai falar de um assunto, procura saber o máximo possível sobre ele. Aí, quando o professor começa a falar, eles adoram falar palavras difíceis. Fala, professor, eu não entendo nada. Ai, menina, eu faço tanto. É a minha técnica. Ele começa a falar difícil, professor, eu sou completamente leiga no que você está falando. Traduz pra mim, aí pronto. Aí temos a solução. A gente se diverte enquanto trabalha, né? A televisão é muito legal, né? Vocês gostam? Eu sou suspeita. Eu adoro isso aqui, adoro. Fazer televisão é mágico. O De Olho nos Bichos está começando. Não saia daí. Eu escolhi trabalhar com ações de divulgação científica porque eu acho importante levar o conhecimento que é produzido aqui até a comunidade externa de uma forma simples, e o núcleo de divulgação científica propicia que isso aconteça. O que eu mais gosto no meu trabalho é tentar encantar as pessoas com conhecimento, tentar mostrar coisas que a gente acha que as pessoas não conhecem, né? Então, formar gerações, despertar a curiosidade para coisas que a gente acredita que são interessantes. Meu nome é Bernardo Jefferson de Oliveira, eu tenho 52 anos, eu sou licenciado em Geografia e com pós-graduação em Filosofia, mas especializado em História da Ciência, dentro da filosofia, a questão da ciência. Eu me formei em licenciatura em Geografia pela PUC do Rio de Janeiro em 1983. Depois eu fiz o mestrado e o doutorado em Filosofia da Ciência pela Universidade Federal de Minas Gerais e depois 2 pós-doutorados sobre História da popularização da ciência, da divulgação da ciência, um no MIT, nos Estados Unidos, e outro na Sorbonne, na França. Hoje eu sou diretor científico-cultural do Espaço do Conhecimento em Belo Horizonte. O Espaço do Conhecimento é um museu de ciências, mas com um enfoque artístico muito grande. Ele tenta trazer para o público várias pesquisas que estão sendo feitas na universidade, mas com uma abordagem sempre intrigante, instigante, bela. Eu estou aqui com um grupo de monitores do museu, é apenas uma amostra, porque são 46 monitores de diversas áreas. Então a gente tem aluno do teatro, da biologia, da musicoterapia, né? E é muito rico porque essa diversidade dá uma abordagem multidisciplinar que o museu tenta promover. Eu amo meu trabalho porque é uma maneira de ampliar o trabalho do professor, né? Alcançando outros públicos. E o museu, ele permite você concretizar projetos que às vezes demoram muito tempo, mas quando eles se realizam são super gratificantes. São várias as maneiras da universidade chegar até você. A gente já falou de TV, rádio, internet, mas a UFMG tem também os impressos.
É uma revista e esse boletim aqui, olha, que já circula há quase 40 anos. Só que essa iniciativa não é só daqui. Universidades no Brasil inteiro estão empenhadas em transferir conhecimento. Um trabalho que faz ainda mais sentido quando você se interessa. O seu interesse é certamente o melhor estímulo para fazer com que todo esse conteúdo aqui, olha só, não seja só acadêmico, seja também popular. A UFMG não é a única universidade a divulgar o que acontece nos seus laboratórios. Quer ver outros exemplos? Então acesse o nosso portal globocidadania.com.br e tenha acesso a outras pesquisas importantes que podem facilitar a sua vida. Depois do intervalo, a gente vai ao interior de Pernambuco, conhecer uma cidade que já foi considerada a mais pobre do país. Nós vamos conhecer a história de uma moradora que resolveu mostrar o que Manari tem de bom. O resultado foi parar no cinema. Não saia daí que eu te espero aqui. Em 2010 ela começou a gravar Manari, pra nunca mais esquecer. É o seu documentário? É o meu documentário. A cidade mais pobre do Brasil. Em 2003, o município de Manari, no interior de Pernambuco, ganhou esse título por ter o menor índice de desenvolvimento humano do país. Um índice que leva em conta a renda, saúde e educação da população local. E foi exatamente a publicidade negativa sobre a cidade que despertou em uma jovem moradora a vontade de mostrar o que Manari tinha de positivo. O lado bom da cidade ficou tão bom que foi parar no cinema. A história por trás desse filme a gente conhece agora. Luz, câmera, ação! Manari, interior de Pernambuco. Há 10 anos, essa cidade foi considerada o pior lugar para se viver em todo o Brasil. Mas será que os moradores daqui concordam? Hoje o Ação vai contar a história de uma jovem jornalista que resolveu contar em um filme o que Manari tem de melhor. Eu quis fazer um filme sobre a história da cidade, mas a história é contada a partir da visão dos próprios moradores. Nasci em Manari, moro em Manari, vou morrer em Manari. Aqui é mais bom, que tem alegria. Que a pessoa brinca, vai pra igreja, faz um monte de coisa. Um lugar de tradições e cultura. Eu não sou boiadeiro, não. A noite da primeira exibição para os moradores. Um dia uma cigana leu a minha mão, falou que o destino do meu coração daria muitas voltas, mas ia encontrar você. Manari fica a 350 quilômetros do Recife, quase na divisa entre Pernambuco e Alagoas. Faz só 18 anos que o lugar ganhou o status de município, mas o direito de existir no mapa do Brasil veio acompanhado há pouco tempo depois por uma péssima notícia. Há 10 anos, Manari levou um susto. Ela ficou em último lugar no ranking do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. A cidade ficou conhecida como o pior lugar para se viver no país. O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para medir 3 áreas que influenciam diretamente na qualidade de vida das pessoas: renda, saúde e educação. Foi um choque, né? Porque apesar da gente saber que era uma realidade muito árdua, ninguém tinha noção de que a gente morava na cidade mais pobre do Brasil. Manari acabou sendo visto, principalmente porque com essa repercussão toda veio a questão de Manari também fazer parte do documentário, né? As pessoas às vezes lá, meus colegas me acham diferente
Porque eu gosto muito de ler. Às vezes as professoras mandam fazer redação, esse tipo de coisa. E eu faço, só que na maioria das vezes eles não consideram, porque acham que não foi de minha autoria, não foi eu que fiz. O documentário Pro Dia Nascer Feliz conta a história de estudantes de 6 escolas brasileiras. Valéria, na época com 16 anos, foi escolhida pelo cineasta João Jardim para representar Manari. Então, na época que o diretor chegou aqui, estavam todos os jovens na praça esperando por transporte para ir até Inajá, para poder assistir a aula, né? E ele te procurou? Como que ele te achou? Como que ele te encontrou no meio de tanta gente? Ele me achou justamente por conta dessa minha inquietação, né? Porque quando ele chegou aqui, estava tendo o maior burburinho que ônibus ia, ônibus não ia para a escola e não sei o quê. E eu comecei a agitar o povo, né? Não, porque a gente tem que ir para a escola, que isso não é justo, não sei o quê. Você falava alto? É, eu falava alto e, enfim, acho que foi por isso que ele me achou. Ai, meu Senhor Deus. Nós não vamos não, mais. Então, assim, quando a gente viu o resultado do filme, foi de fato já no cinema, na telona e assim... Você lembra qual foi a emoção de se olhar assim? Foi surreal, assim. Foi aqui que começou seu gosto por estudar? Foi nessa escola? Foi nessa escola que eu comecei a ter gosto pela leitura. Depois daqui, você teve que estudar em outra cidade? É, porque aqui na época que eu estudei aqui, só ia até o ensino fundamental, né? Mas ensino médio a gente tinha que ir estudar em outra cidade, em Inajá. Aqui, estamos entrando na biblioteca, né? É. Por que você escolheu esse lugar para mostrar pra gente? Porque eu sentia falta de um espaço desse na época que eu estudei aqui. Não tinha? Não tinha. O primeiro livro que eu li assim foi O Pequeno Príncipe. Gosto de Carlos Drummond, adoro Vinícius. Depois eu comecei a produzir os textos assim, e eu sempre escrevia o texto a partir de uma inquietude minha. Inquietude que Valéria transformou em arte. Depois de ter sido personagem de um filme, a Valéria resolveu produzir o próprio documentário. Em 2010 ela começou a gravar Manari, para nunca mais esquecer. É o seu documentário? É o meu documentário. Como começou isso? Por que gravar um filme, Valéria? Na verdade, eu queria resgatar um pouco da autoestima dos moradores daqui, que desde que a ONU constatou que Manari era a cidade de menor IDH do país, a população ficou com a autoestima lá embaixo, né? Então, na verdade, eu quis fazer um filme sobre a história da cidade, mas a história contada a partir da visão dos próprios moradores. E dá para conhecer um pouquinho desses personagens, se a gente olhar por aí? Dá sim, dá. Então vamos, né? Vamos nessa. Essa é a tradicional feira de Manari, movimenta a economia da cidade. É aqui que a gente vai encontrar uma das personagens do filme da Valéria, a Ângela. Trabalha aqui nessa barraquinha de frutas. Ângela! Ei, tudo bem? Aqui é mais bom, que tem alegria. Que a pessoa brinca, vai pra igreja, faz um monte de coisa. O que você faz nessa feira? Eu vendo, passo o troco, dou a bolsa, conto banana, faço tudo. Você vende tudo, sabe quanto custa, você é boa em matemática? Sou. Arruma troco. Vem cá, vó, é boa? É a vendedora ideal. É, ela faz tudo por mim. O que você mais gosta de fazer nessa cidade? Eu gosto mais de fazer vender. Vender? Vender é o que eu mais gosto, é vender, estudar. Estudar é o que mais tem importante na vida. Ela é a única menina que aparece no filme, né? Por que escolheu ela? Acho que a Ângela surge como uma esperança, né? E ela é uma pessoa muito iluminada. Quando eu a vi, eu já sabia que ela tinha uma coisa muito especial. E é o futuro de Manari, né? Acho que se todas as crianças fossem como ela... Vamos dar uma volta? Vamos, Ângela, dar uma voltinha aqui. Você me mostra onde você mora, pode ser? Pode. Posso levar sua vendedora um pouquinho? Pode. Pode? Então vamos, bora lá. Sua casa, onde que é? Essa daqui. Essa daqui? Gente, vamos sentar aqui para conversar mais um pouquinho? Bora. Você tem algum brinquedo preferido? Uma boneca. Uma boneca?
Tá pertinho aí? Tá ali, ó. Você tá... Pega ela lá. Quem que é essa? É a Valéria. Ela chama Valéria? Gente, será que é... Deixa eu ver se é parecida. Vê se parece. O que a cidade tem de bom? O que você acha que ela pode melhorar? Assim, ela pode melhorar a vida, o meio ambiente e, assim, não deixar tipo isso aqui, ó, que tá, assim, cimentar tudo, pra fazer coisa nova, fazer casa. O que eu gosto mais de Manari eu gosto de duas coisas. De ir na igreja. E de, assim, ver as praças, como é que tá as plantas, assim, a natureza. É que perdeu sair de Penego, domingo bem cedo às 6 horas. Só agora é que eu tô recordando, sou amador Arnaldo Guerreiro A casa de Valéria sempre esteve cheia. Filha de Dona Madalena e seu Antônio do Leite, ela teve 8 irmãos. Eu nasci e me criei assim, né, no meio de muita gente, então a gente se acostuma. Os irmãos mais velhos cuidando dos mais novos e assim, a casa sempre com muito barulho, todo mundo sempre dividindo tudo. Acho que por isso até hoje eu tenho muito disso, de essa coisa de compartilhar, de partilhar, de dividir. E vocês sempre incentivaram muito os seus filhos a estudar? Toda a vida, desde eles pequenininhos. Toda a vida eles foram para a escola. Nós ia para a roça, mas nós nunca levou eles para a roça. Sempre na escola. Valéria saiu de Manari para cursar jornalismo. Hoje, já formada, mora no Recife. Mas quando a saudade aperta... Quando eu sinto falta dessa essência, dessas coisas, eu tenho que voltar para cá, porque eu sei que aqui eu encontro. O que me falta lá, eu encontro aqui. Por que o senhor se emociona? É difícil falar? É difícil. Essas coisas o senhor está lembrando o quê? Fizeram para criar seus filhos? É? É isso. A luta deu certo, não deu? O céu é menos cinzento, lá não tem poluição. Só existe um argumento que me parte o coração. Ver o povo madrugar e seguir para o roçado. Mas se a chuva não chegar, perto do que se foi plantado. Eu agora exilada, só me resta descrever. Aqui não encontro nada que me motive a viver. Mas falar da minha terra, a isso me dá prazer. E mesmo aqui tão distante, tenho algo para pedir. Quero agora, nesse instante, voltar para Manari, pois eu não quero morrer sem de lá me despedir. No próximo bloco, é dia de exibição do documentário de Valéria em Manari. Quero agradecer a presença de todo mundo, dizer que foram 2, 3 anos de muita luta, muito esforço, e muita amizade, dedicação. Não saia daí que eu te espero aqui. Hoje o Ação está em Manari, no sertão de Pernambuco, contando a história de uma jovem que resolveu mostrar em um filme o que a cidade, que já foi considerada a pior para se viver em todo o Brasil, tem de melhor. E como que você escolheu os personagens do seu filme? Você foi escolhida para ser personagem de um filme, aí você teve que escolher. Como que foi? Foi tranquilo, porque como eu nasci e me criei aqui, então eu conheço todas as pessoas que moram aqui. Então eu já sabia exatamente quais pessoas seriam significativas para o filme. Então são muitas, né, Valéria? Porque haja personagem no seu documentário, né, não? São muitas e assim, era para ter sido mais, mas enfim, não cabia no filme, né? Nós viemos aqui para a área rural de Manari, conhecer os tocadores de mazuca. Eu estou aqui com o Manezinho, com o Sebastião e com o Romão, que aparecem no filme, fazem parte do filme da Valéria, não é? É, exatamente. Primeiro, vocês vão explicar para a gente o que é essa mazuca. A mazuca é o seguinte, é um estilo de música aqui muito tradicional, do nossos conhecimentos, por nome mazuca, que vem uma tradição de
família passada. Posso dizer que é uma dança do sertão? É uma dança do sertão. Uma dança meio esquisita, um pouco lenta, onde ele se arrastava assim, e a mazuca foi um grande sucesso. Até hoje a gente toca aqui para as pessoas. A mazuca é uma dança do folclore nordestino derivado da mazurca europeia. É fruto da miscigenação de negros, índios e brancos na época da colonização. De boiadeiro, eu não sou boiadeiro não. Porque é uma dança boa de a gente se dançar. Uma dança da moda, dos mais velhos, antigos. Os mais velhos procuravam e os mais novos estão procurando. Tem que ensinar os mais novos. Ensinar os mais novos para não esquecer. Traguzão, me chame rosa que meu tempo se acabou. Me chame laranja verde da galha que não murchou. A gente conheceu vocês no filme da Valéria, né? Vocês não viram o filme ainda? Ainda não. Vocês vão assistir o filme. Eu quero assistir esse filme para saber o que foi que eu falei, né? Vou lembrar pro senhor o que foi que o senhor falou. Meu pai, ô compadre Chico Vieira, e o que é que o presente que você tem para mim dar? Ele disse, a história de Mariana. Essa dança faz parte da cultura da terra, né? Da cultura de Manari. E a ideia de mostrar a dança no filme é para que ela não se perca no tempo, né? E para fazer que outras pessoas também conheçam essa dança. Já selei o meu cavalo na maior expectação. Peguei meu chapéu de couro, rezei minhas orações. Ei, 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 Olha aqui quem encontramos, Valéria. Bom dia! Bom dia! Senhora Dona Aristea. É, minha filha. Achei me criei aqui. A senhora lembra como era aqui na época que ainda era Vila Mariana? Me lembro que aqui a feira era dia de domingo, tinha bem pouquinha gente. Dona Aristea, 94 anos. É a personagem mais velha do documentário de Valéria. Tem uma memória impressionante. Eu fui nascida aqui na Manari, um dia de domingo, no mês de setembro. E aqui era tudo caatinga. Essa igreja aí foi feita no tempo da minha família. Eu era pequena nesse tempo que construíram essa igreja. A senhora não esquece de nada. Não estou ainda com a cabeça meio ruim, mas está levando. Tá boa! Vai levando muito bem e sem parar de trabalhar. A senhora que faz isso? A senhora faz esse chapéu? Faço. Faz chapéu maior, mais pequeno. Que a gente vende, né? Com que é feito isso aqui? Olha, isso aqui a gente ripa a paia. Quando acabar, tece a trança, aí vai costurar numa forma. E a senhora mexe nisso todo dia? No dia que eu tô sem fazer nada, tô cuidando. Deixa eu ver aqui na senhora, deixa eu ver se fica bonita. Ó! Uma boniteza dessa. E no dia da estreia do filme, lá está a Dona Aristea sentadinha. E você, Valéria, tá nervosa? Tá cheia aqui sua plateia, seu público? Eu tô ansiosa. A maioria das pessoas que eu queria que viesse estão aqui, então eu tô feliz. Um dia uma cigana leu a minha mão, falou que o destino do meu coração daria muitas voltas, mas ia encontrar você. Nessa época o futebol aqui era uma tradição, mas melhor que tinha. De tradição que tinha, só tinha as festas de janeiro, né? Aí então, se o pessoal gostava muito de futebol, a gente carregava velho, véia, tudo ia pro campo assistir jogo. Manari é lugar bom. É de açúcar para nós, lugar de açúcar, doce, Manari velho. Nós gostamos. A gente não precisa nem esperar o documentário acabar para saber se os moradores de Manari gostaram. A resposta está ali, na tímida lágrima de Manezinho quando ouve sua mazuca tocar, na ansiedade de Ângela antes de aparecer e na alegria quando se vê, na atenção de seu Sebastião, no brilho dos olhos de Romão, na breve risada de Dona Aristea. Manari, moro em Manari, vou morrer em Manari. Que sou de Manari.
Eu só queria primeiro agradecer a presença de todo mundo aqui, porque eu já sabia que aqui não tem ninguém pobre, né? Porque não existe lugar pobre quando as pessoas são ricas de espírito. Eu achei bom o filme, adorei. Gostou de se ver? Gostei de ver muito. E a Valéria também fez um trabalho muito ótimo. Muito importante, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu achava que era tão feio e me achei tão bonita ali. O agradecimento de seu Sebastião vem ao som da mazuca. Não, Manari só é ruim quando não chove no chão. Quando chove dá de tudo, lavoura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu Manari só no último pau de arara. Só deixa o meu Manari só no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e poder com chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu nos ajude. Hoje a terra natal, em outro canto não para. E aí, gostou? Não deu tempo de ver alguma coisa? Simples, é só passar aqui no nosso portal globocidadania.com.br. Tudo que foi mostrado hoje aqui no programa também está lá. Confira. E no portal você ainda encontra uma reportagem especial sobre a alimentação adequada para as nossas crianças e jovens, que são o nosso tema do mês. A gente se vê na semana que vem. Até lá!